Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 584 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. Esta sessão é destinada a celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Compõem a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados. À minha direita, os autodefensores. A Isabela Carolina Carvalho Rocha, autodefensora, atendida pela Associação Pestalozzi de Brasília. Seja muito bem-vinda, Isabela. Tá bom? Luciano Rocha Araújo, à minha direita, né? Também autodefensor, também atendido pela Associação Pestalozzi de Brasília. À minha esquerda, mais na ponta, né? A senhora Maria do Perpétuo Socorro Rosa, mãe do aluno Gabriel Teixeira Rosa de Lima, que faz parte da equipe de atletismo da PAI-DF, Distrito Federal, com 2 medalhas de ouro na Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. E também, muito bem-vinda, né, o Luciano também. À minha esquerda ainda, o senhor Cláudio Luiz Gonçalves Garcia, pai da aluna Laura Pádua Garcia, que frequenta o programa de educação e aprendizagem ao longo da vida. Também informo que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados, já nas bancadas aqui do Senado, sintam-se participantes dessa mesa, a senhora Erenice Natália Soares de Carvalho, vice-presidente da PAI-DF, conselheira de Educação do Distrito Federal. Bem-vinda, Erenice. O senhor Edilson Barbosa, advogado, pai de 2 jovens autistas e diretor-presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Mas também quero saudar do MOAB o presidente de honra, né, que é o Fernando Cota, muito amigo nosso. A senhora Esther Alves Pacheco, que está aqui também na bancada, aqui na frente, professora e presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Teremos também a participação remota de outras pessoas, entre elas também do presidente da Federação Nacional das APAES, e eles, no momento oportuno, serão apresentados. Eu quero só, antes de passarmos para a fase seguinte da sessão especial, dizer que os autodefensores estão aqui, eles têm que dizer, são os autoadvogados, o que é importante nos desafios e na vida deles. E aqui estão as famílias, no outro lado, que também dizem como é que é a perspectiva da família nesse debate. Então, nesse sentido, eles e elas, são as autoridades, em função das quais, das suas necessidades e desafios, é que nós fazemos o debate seguinte, junto com os profissionais, com as federações, né, a partir desta realidade que é trazida. Muito bom. Convido a todos e a todas, para em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional.
girante pela própria natureza, reserva as mortes para o moço, e o tempo espelha essa beleza terra. Entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o navalho que ostentas estrelado, e diga o verde ouro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas eres a justiça para a forte, Erasmo filho teu não foge à luta, brilhante agora para a morte, entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Registramos também com muita alegria as presenças do senhor Hernani Gomes de Castro, coordenador-geral de benefícios assistenciais, representando o ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. A senhora Fernanda da Rosa Becker, coordenadora de Transparência e Gestão Documental, representando a ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. O senhor Breno Pinto Alves, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. A senhora Michele Moisés Vinecki, diretora de Parceria Paradesportivas da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. O senhor Edson Arentos Chailes, primeiro secretário da Embaixada da República do Haiti no Brasil. A senhora Maria Roberta de Castro Silva, chefe de gabinete da Secretaria de Representação do Tocantins em Brasília. O senhor José Marcos Cardoso do Carmo, gerente institucional da Federação Nacional das APAES, FENAPAES, e agradecendo, inclusive, todo o apoio que recebemos no decorrer desses dias para a organização da sessão especial. O senhor Fernando Cota, que eu já mencionei, presidente de honra, né, do MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil. A senhora Gisele Sérgio, vice-presidente do Sindijus Distrito Federal. A senhora Daniela Mendes, diretora do Sindijus Distrito Federal. Pretendemos, nesse início, contextualizar esta sessão especial. Então, estamos muito felizes com a presença da autodefensora, do autodefensor, dos pais, pai, mãe, das entidades representativas, de toda a representação no Senado, e quero cumprimentar de uma maneira muito particular todas as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, através dos meios de comunicação do Senado. A Secretaria da Mesa, né, o meu gabinete, que está aqui presente, os gabinetes de outros senadores e senadoras,
né, para que a gente possa também dizer, né, como é que esta sessão vai acontecer e a motivação para isso. Quero registrar aqui também a presença na galeria dos alunos do curso de Direito, Centro Universitário Padre Albino, Unifipa, de Catanduva, São Paulo. Sejam também muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é um dia muito importante para o Senado Federal. Temos a honra de receber a todos e a todas aqui no plenário desta Casa de Leis para falar com orgulho da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada em todo o Brasil entre os dias 21 e 28 de agosto. O evento ocorre anualmente desde 1964. Anteriormente era chamada de Semana Nacional do Excepcional e contemplava diversas áreas da deficiência. Com o passar dos anos, essas áreas foram se estruturando e criando suas próprias datas comemorativas, como é o caso do Dia Nacional da Síndrome de Down, no Dia Nacional da Conscientização do Autismo, entre tantas outras causas que lembramos recorrentemente. A partir de 2017, passou a se chamar Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, oficializada pela Lei 13.585 de 2017, de autoria do saudoso amigo e grande liderança apaiana e de todas as áreas, deputado Eduardo Barbosa, uma das maiores lideranças dessa área no Brasil. O importante é que ao longo de 61 anos, temos esse momento anual para chamar a atenção da sociedade para a causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, falar dos desafios, conscientizar sobre direitos, destacar as potencialidades e, principalmente, ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. E é isso que vamos fazer hoje, nessa sessão especial, assim como nas milhares de iniciativas que estão acontecendo do Brasil afora. De norte a sul do país, várias manifestações e mobilizações estão sendo promovidas, com tema escolhido para este ano: Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Incluir nossa voz significa ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. Nada sobre nós sem nós. Esse é o grande lema da área, que deve nos nortear enquanto sociedade e guiar todas as políticas públicas, leis e demais ações que repercutem na vida dessas pessoas. Nesse ano, o momento de celebração se torna também um momento de luta e de defesa das escolas especializadas, como as mantidas pelas APAES, Pestalozes e entidades congêneres, em função dos debates em torno da DI 7796, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. O que temos dito e defendido em diversas oportunidades e que ressaltamos hoje nessa sessão é que essas escolas são importantes, são necessárias, pois fazem parte de um sistema educacional inclusivo, que não deixa ninguém para trás. Sabemos que há uma ampla diversidade de pessoas e de necessidades na área da deficiência. Paralisado cerebral, pessoa surda, autista, com deficiência intelectual, múltipla, distúrbios de comportamento, etc. Como em todas as áreas, assim ocorre no transtorno do espectro autista. Há situações que variam de um lado ao outro do espectro. Nessa diversidade, as especificidades de cada pessoa precisam ser consideradas. E quando falamos de um sistema educacional inclusivo, queremos dizer que todos precisam ser atendidos em suas especificidades, seja na escola comum, em escolas especializadas ou em outras alternativas criadas pelos sistemas educacionais. Não podemos concordar com apenas uma opção,
pois isso significa, para muitos, ficar sem nenhuma opção de atendimento. O momento, neste momento, é o momento de todos nós nos unirmos para dizer que as escolas especializadas respeitam a diversidade das necessidades educacionais, garantem a opção de escolha das famílias e das pessoas com deficiência, conforme prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não segregam, mas fazem parte de um sistema educacional inclusivo e são constitucionais, pois a Constituição Federal, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outras convenções, como a de Salamanca, garantem a existência de alternativas educacionais para esse público. Quero trazer aqui um trecho do que diz a mensagem da Federação Nacional das APAES como reflexão para esta semana. Abre aspas. Convidamos a sociedade a agir. Não basta incluir no papel. É preciso remover barreiras, garantir apoio e valorizar todas as formas de existência. Não basta falar por. É preciso escutar com. Não falar por, escutar com, porque a voz também se expressa no silêncio, na dança, no afeto, na arte, no gesto e no olhar. Por isso quero destacar a importância de que, não só nessa semana, mas em todos os momentos e espaços, a voz das pessoas com deficiência, de suas famílias, dos professores e profissionais, dos amigos e amigas ecoem e encontrem em cada um de nós escuta, acolhimento e, principalmente, respeito. Então, sejam novamente todos e todas muito bem-vindos a esta sessão especial. Então, com muito orgulho, em primeiro lugar, Isabela, pode ser você? Pode? Não? Ele? Então, tá bom. Então, vamos passar para o Luciano. Conceda a palavra, então, ao Luciano, hein, Luciano? Rocha Araújo, autodefensor, eleito pelos colegas, por outras pessoas, e faz parte da Associação Pestalozzi de Brasília. Muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, doutor Flávio Alves. A gente faz um trabalho bonito para a Pestalozzi, né? E a gente luta com as pessoas com deficiência. Meu nome é Luciano, eu sou autodefensor da Pestalozzi Brasília. Defendo as pessoas com deficiência. Meu sonho da minha vida é ser um autodefensor da Federação Nacional da Associação Pestalozzi. Porque nós defendemos as pessoas com deficiência. E a lei da LBI, da Inclusão Brasileira da Inclusão, da Pessoa com Deficiência, eles fazem um trabalho muito bonito com a nossa instituição, a nossa Pestalozzi. E a gente luta a nosso trabalho com a dona presidente Esther, da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, e vamos lutar com as pessoas com deficiência. E o meu trabalho é isso aí. Muito obrigado. Agradecemos a você, Luciano. Ele mencionou a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que neste ano está completando 10 anos de existência. Então, um documento importante para o Brasil, que regulamenta, na verdade, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito bom, obrigado, viu, Luciano? Passamos em seguida a palavra a Isabela, né? Isabela Carolina Carvalho Rocha, autodefensora. Que plateia grande. Para mim é uma honra estar aqui. Eu também sou igualzinho a Luciana, tenho sonho também. Ser intérprete de Libras. Ajudar a comunidade surda a ouvir o mundo todo. Brilhando por aí.
a professora, né, com muito orgulho, muita honra, né? Que eu queria falar aqui para arrumar as estradas nas cadeirantes. Cadeirante tem que ter estrada boa. Tem que ter lugar bom para andar, né, gente? Se não tiver lugar bom, como é que vai fazer? Né, não, galera? Essa cadeira tem que ter estrada. Vou ver o que mais. Os banheiros grandes. E uns elevadores pra gente andar também. Lá na nossa Pestalozzi, são os banheiros muito pequenos. Pequenininhos assim, bem reduzidos mesmo. Porque eu queria mesmo era aumentar aqui os banheiros. É Luciano aqui, né, Luciano? Estamos trabalhando muito para conseguir um ônibus bem grande pra gente. Morre de vergonha. Eu também estou um pouquinho nervosa. Está nervosa, não, mas não tem. Tem Você não escreveu um livro também? Escrevi, tá aqui atrás, meu amigo fiel. Pois é, mas conta Eu para sou uma artista e escritora. Meu livro tem poesias lindíssimas. Se alguém quiser comprar, é baratinho. Só R$30 na minha mão, gente. O Pedro tá ali, lá. Barbudinho ali já garantiu meu livro. Calor ali, a dúvida lá, ó. Coisa linda ali, ó. A Giovana também já garantiu o livro meu. A Giovana é assistente social. Lá na nossa Pestalozzi. Estava escrevendo aqui um pouquinho. Não achei minha caneta. A minha caneta não de clique, apertar assim. Tá bom. Que bom. Tá tranquilo? Estou um pouquinho nervosa ainda, deputado. Tudo bem. Mas Isabela, eu quero dizer que está falando muito bem. Se você quiser acrescentar agora, mas depois, se você lembrar de alguma coisa, a gente sempre dá a palavra de volta. Pode ser? Pois é, pode ser, sim. Ah, bom. Agora, eu quero dizer para Isabela o seguinte, que uma das leis que está sendo questionada é uma lei que diz todos iguais pela educação. Isso significa que o aluno com deficiência que estuda na Pestalozzi, como é o caso de vocês, tem que ter os mesmos direitos do aluno que estuda numa escola pública comum. Aqui. Isso significa ônibus, porta larga no banheiro, rampa, como você falou, né? Tudo, você vai reforma para lá, tem que ir reforma para cá. Se vai ônibus para lá, tem que ir ônibus... Tem que ter reforma para lá e para cá também. Tá bom. Olha aqui, eu namoro aqui. Minha aliança aqui, ó. Tem namorado bonitão. Tá Deve bom. estar lá na minha escola me assistindo agora, meu Marcelo. Olha lá. Eu quero ser intérprete de Libras também. Meu grande sonho. Eu tô lá em cima interpretando tudo que o povo fala aqui embaixo. Tranquilo? Aqui, minha mão. Fique firme. Nada sobre nós sem nós. Esse é o nosso lema. Tranquilo? Tem que ter o lema, né, bichinha? A Estherzinha ali, olha a Esther ali que linda. É uma estrela pra gente. Sabe, o nosso lema é nada sobre nós sem nós. Nós temos que ter um lema também. Aquela moça ali interpretando ali, acho muito importante. A Libras é muito importante na minha vida. Olha ela interpretando ali, ó, uma TVzinha, ó. Uma mini TV. E a moça interpretando para nós.
É por isso que eu quero ser intérprete, ajudar os surdos-mudos a entender o mundo. Inclusive, amanhã eu tenho aula de Libras com minha professora, minha anjinha Natália. Ela é surda e muda, porque não entende tudo que a gente fala. O sinal dela é esse aqui, um N, ó. Ih, me atrapalha. Tá bom assim? Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Já falei demais, né, gente? Não falou demais, não. Deixar ficar... Eu fico aqui a tarde inteira conversando com vocês. A gente quer, assim, deixar à vontade também a Isabela Carolina, né? Que depois, se quiser acrescentar, escutando os outros, Isabela Carolina, tá certo? Meu crachazinho. O crachá de tá bonito. De honra, bicho. É. Honra, meu. Nós vamos escutar 2 outros autodefensores agora e depois, se for o caso, a gente volta. Aguinha. Ah, sim, você bebe água. Mas eu quero destacar a presença do senador Sérgio Petecão, né? Que bom que está aqui, Sérgio. Né? É uma alegria ter a participação do senador, que já presidiu, inclusive, a Comissão de Assuntos Sociais também, né? Os desafios estão lançados. E esses desafios são oportunidades de nós transformarmos, né, direitos em realidade, né? Isso que é importante, né? Tudo isso que a Isabela está colocando é para caprichar nisso. Nós vamos ouvir agora, solicita a Secretaria-Geral da Mesa, a exibição do vídeo, né, que ele não pôde estar presente, né, do Gustavo Silva, que é autodefensor da PAI Brasil. Aqui nós tínhamos as Pestalozes, que vão completar 100 anos no ano que vem. Né? Então, já antecipando, né, uma oportunidade para comemorar. As Pestalozes ajudaram lá atrás a fundar a primeira PAI, 70 anos atrás. E o Gustavo é autodefensor nacional da PAI Brasil. Com a palavra. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o senador Flávio, estar como presidente hoje nessa sessão tão importante para o nosso movimento apaiano. Quero aqui agradecer ao senador por essa oportunidade de abrir essa sessão para podermos falar dessa semana tão importante, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla do movimento apaiano, né? E esse ano, com um tema proposto pelas pessoas com deficiência, né, pelos nossos autodefensores da Rede APAI. Um tema de grande relevância e de muita importância, né, o qual foi debatido, foi pensado, foi analisado por várias pessoas e escolhido, né. O tema desse ano é Deficiência não define, oportunidade transforma. Inclua a nossa voz, né. E nesse momento, a gente tem percebido que a gente precisa incluir mais a voz das pessoas com deficiência, né. Infelizmente, ainda no Brasil, a onda de preconceito, né, o capacitismo tem afetado diversas pessoas com deficiência. E essa oportunidade de estar aqui representando o movimento apaiano, eu como autodefensor da Rede APAI, a gente fica muito feliz e quer reiterar, né, esse pedido que as pessoas respeitem mais as pessoas com deficiência, né, e que deem mais oportunidade para que nós possamos mostrar o que somos capazes de fazer e que possamos, cada dia mais, estar incluído no mercado de trabalho, estar incluído na sociedade, né? Somos pessoas, em primeiro lugar somos pessoas e precisamos de respeito, né? E o respeito a gente só vai conseguir através das oportunidades que vocês, que não possuem deficiência, darão a gente, né? Então, essa semana, essa oportunidade de estar aqui no Senado tem muita importância na vida das pessoas com deficiência, né? E a gente quer reiterar esse pedido, né? Inclua a nossa voz, respeite o nosso espaço, e eu tenho certeza que as pessoas com deficiência vão poder sorrir mais, vão poder estar diante da sociedade, né? Eu sempre falo que quando eu me deparo em um ambiente que não possui acessibilidade, esse lugar é mais deficiente do que eu, porque ele está violando o meu direito, né? Então ele não está adequado para que eu possa me locomover. Eu sou uma pessoa com deficiência intelectual e utilizo cadeiras de rodas também, né? Então, quando eu me deparo com um lugar que não possui acessibilidade, me deixa muito triste, né? Porque eu pago meus impostos como qualquer outra pessoa. Então, muitas das vezes a gente não tem acessibilidade de qualidade que deveríamos ter, né? Então, eu acredito que
precisamos avançar muito ainda nas políticas públicas, e no Senado Federal é o lugar onde a gente vai conseguir avançar nas nossas políticas, avançar nas leis que precisam avançar para que possa realmente chegar até as pessoas que muitas das vezes não têm conhecimento, né? E esse momento aqui é um momento de grande relevância, porque o Senado está abrindo a porta para ouvir as pessoas com deficiência, né? Ouvir o que elas têm a dizer, o que elas necessitam, né? Então a gente fica muito feliz que através do senador Flávio a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Do mais eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, agradecer o senador novamente por estar preocupado com a pessoa com deficiência, por estar junto no movimento Apaiano, né? Sempre apoiando, sempre lutando, sempre estar ali brigando pelas leis, pelos projetos que tem tramitado no Senado Federal. Isso é muito importante. A gente sabe que as pessoas que muitas das vezes estão excluídas da sociedade não têm acesso a tanta informação, e é através dos nossos parlamentares, é através do Congresso Nacional, que essas leis vão conseguir chegar até esses municípios tão distantes da nossa realidade, né? Então, mais uma vez aqui agradecer a todos, né? E pedir a toda a sociedade que, quando vocês for lá para uma pessoa com deficiência, não olhe com pena, né? Olhe com respeito, né? Não com rótulo, mas com oportunidade, não com silêncio, mas com escuta, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas com deficiência. A gente não quer que outras pessoas tomem as decisões sobre nós. Nós mesmos queremos tomar as nossas decisões, né? Nós mesmos precisamos ser ouvidos. Então eu deixo essa fala para vocês, e que cada dia mais a gente possa ter pessoas engajadas na luta da pessoa com deficiência, e que vocês possam sempre abraçar a Rede APAI. Muito obrigado, que Deus os abençoe e tamo junto. Agradecemos ao Gustavo, que participou numa gravação por vídeo, né, remotamente. Agora eu passo a palavra às famílias também, né, para colocarem o seu ponto de vista. Em primeiro lugar, a senhora Maria do Perpétuo, né, Socorro Rosa, seja muito bem-vinda, que é a mãe do aluno Gabriel, né, Teixeira Rosa de Lima, e que faz parte da equipe de atletismo, né, da PAI-DF, 2 medalhas de ouro na Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Com a palavra, então, né? Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos aqui presentes, às autoridades da mesa, na figura do senador Flávio Arnes. E, como ele falou, me chamo Socorro. Eu sou diretora voluntária da PAI, mas hoje eu estou aqui como mãe e vou falar como mãe. Meu filho Gabriel está ali presente, e não foram só 2 medalhas, foram mais. Inclusive, a equipe de rezamento 4% da PAI quebrou o recorde brasileiro o ano passado, né? Foi muito bom, né, Gabriel? Enfim, como eu disse, hoje eu vou falar aqui não como diretora, mas como mãe. Nesse momento tão importante, nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, gostaria de destacar uma grande preocupação que está tirando o sono de centenas, talvez milhares de mães em todo o Brasil. É sobre o tema da inclusão escolar. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que fiquei muito feliz com a fala do senador Flávio Arnes, que eu vi que ele tem o mesmo pensamento meu. E declaro para vocês que não foi combinado, porque o meu tema vai ser esse, a questão das escolas especializadas. Então, esse tema, né, da inclusão escolar, tão debatido e tão defendido por diferentes vertentes, com visões que aparentemente contraditórias, mas não são. Todas têm o mesmo objetivo, propiciar melhores e eficazes oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento às pessoas com deficiência, observadas suas necessidades e características individuais específicas, tendo como norte a sua felicidade. Não entrarei aqui em detalhes acadêmicos ou ideológicos acerca da inclusão. A minha fala como mãe será em defesa da manutenção e mesmo criação de escolas especializadas em todos os estados e municípios do país, e não me refiro só às APAIs. Uma inclusão efetivamente total e universal não pode prescindir das escolas especializadas. Não apenas de forma complementar, em horários contrários ao escolar, mas como substitutas mesmo. São essenciais para a sustentação de um modelo de inclusão que almeje atingir realmente a todos.
Sei que muitos discordarão de mim aqui, mas acho que a minha fala representa o pensamento de um grande contingente de mães e pessoas com deficiências que querem ser ouvidas, que estão desesperadas com essa possibilidade, com essa verdadeira regressão proposta pelos defensores da inclusão apenas em escolas regulares. Inclusão esta que é referenciada há mais de 30 anos e ainda está engatinhando. É um fato. Na verdade, senhor senador Flávio, e representantes aqui presentes, peço atenção para casos que se repetem por todo o Brasil. Pessoas com deficiência não se adaptam à escola regular, são negligenciadas, são esquecidas, sofrem bullying e ficam andando como zumbis pela escola, o que acontecia com meu filho, infelizmente. São completamente infelizes e, não obstante o empenho de professores isolados e de pais atuantes. Destaco aqui que temos professores abnegados, os quais, mesmo sem o preparo acadêmico universitário adequado, tentam fazer acontecer, mas são minoria. E não questiono os demais, realmente não há preparo para a inclusão geral e irrestrita como proposta. A solução encontrada por estas pessoas, crianças e jovens, é a escola especializada, quando existente em seu município. Não é à toa que são chamadas especializadas. Elas estão ali quase sempre acolhendo verdadeiramente e percebendo cada indivíduo em sua individualidade. Em grande parte dos casos, as próprias pessoas com deficiência fazem essa opção, por se sentirem mais felizes, se sentirem ativas, se sentirem participantes. Elas devem ser ouvidas. Essa possibilidade de escolha de opção, também pela família, não pode acabar. Seria um grande retrocesso, como eu falei acima. O argumento de que a inclusão escolar acontecerá em caso de maior volume de recursos investidos, com supressão de recursos para as especializadas, é um sonho distante. Torço para que ocorra, em que pese ter plena consciência de que não será 100%, quiçá 80% ou 70% de alcance. Enquanto isso, enquanto o sonho não se realiza, em 10, 20 anos, sabemos que será um processo muito demorado, mesmo com mais recursos. Enquanto isso, para onde irão as crianças e adolescentes que não se adaptarem à escola regular? Ficarão em casa, isoladas? O que será dos pais desses jovens, dessas crianças? Lembro que tramita no DF uma DI, como o senador Arno se referiu, a 7796, contra a PAI de Curitiba, objetivando a exclusão do atendimento escolar por aquela instituição. É um grande risco para nós esse processo no Supremo. Por outro lado, também tramita aqui nesta casa, a proposta de emenda constitucional 52 de 2023, com texto alternativo proposto pela senadora Mara Gabrilli e emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro. Isso também, a emenda do senador é a nosso favor, já com previsão de ir à votação de plenário desde maio. É fundamental que os parlamentares sejam sensibilizados acerca deste grave problema. Cada pessoa com deficiência importa. Assim, solicito à mesa que, se possível, essa minha fala seja encaminhada aos respectivos senadores citados. Agradeço a todos a atenção. Agradecemos a exposição muito importante, muito clara, e será enviada aos senadores e senadoras, a senhora Maria do Perpétuo, Socorro Rosa, mas quero dar as boas-vindas ao Gabriel, que está aqui na primeira fileira também, Seja bem-vindo, Gabriel, e parabéns aí pelas medalhas, Concede em seguida a palavra ao senhor Cláudio Luiz Gonçalves Garcia, que é pai da aluna Laura Pádua Garcia. Laura está presente aqui? Não está presente. Que frequenta o programa de educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso também é constitucional. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, excelentíssimo senador Flávio Arnes, a qual eu cumprimento toda essa mesa e todo esse plenário que estão aqui presencialmente e também que estão nos assistindo virtualmente, Meu nome é Cláudio Garcia, eu sou pai de Laura
e Eduardo, e aqui eu estou representando a minha filha Laura, né? Eu sou negro, tenho 1,85 m, estou vestido de um terno preto com gravata preta e camisa azul clara, né? Tenho um cabelo curto e grisalho e uso óculos, porque eu sou também um alto míope, né? Então, peço permissão aqui para ler também, serei breve, né? Como pai de pessoa com deficiência, apresento essa manifestação por ocasião da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Assim como me associo a todos aqueles que se dedicam à causa da inclusão. É com profundo respeito e reconhecimento que saudamos os avanços alcançados na promoção dos direitos e na garantia de uma vida digna para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Celebramos as conquistas em diversas áreas, como na educação, saúde, trabalho, participação social, que demonstram compromisso do Estado e da sociedade em construir um país mais inclusivo. Entretanto, e sendo bem sincero, reconhecemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido e que precisamos de mais avanços para garantir a plena inclusão e o exercício dos direitos de todas as pessoas. Reconhecemos a importância do papel do Senado Federal na formulação e aprovação de políticas públicas que asseguram a igualdade e a oportunidade e o pleno exercício da cidadania. Por isso, pedimos que essa Casa continue fortalecendo as ações em prol da inclusão, garantindo recursos e mecanismos que promovam acesso à educação de qualidade, à assistência, à saúde, ao emprego e à participação política. Manifestamos nossa gratidão aos familiares, profissionais e entidades e todos os agentes que, com dedicação e empenho, trabalham para transformar a realidade das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, superando barreiras e promovendo a inclusão. Destacamos o trabalho de todas as APAEs, em especial reconhecimento da APAE de Brasília, que, com sua atuação incessante, tem sido fundamental na promoção da educação, da saúde, da defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na capital federal. Que essa Semana Nacional sirva como um momento de reflexão e renovação do compromisso com a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde todas as pessoas, independente de suas diferenças, têm os seus direitos reconhecidos e respeitados. Muito obrigado. Quero destacar a presença do senador Exalci Lucas, aqui do Distrito Federal. Na sequência, já vou passar a palavra ao senador, que é um grande batalhador e defensor da área. Antes disso, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional da APAE, enviado especialmente para essa sessão especial. Muitos olham primeiro a deficiência para depois olhar a pessoa, o valor da pessoa. Ainda precisa muito ser mudado, né? Nós já tivemos um grande avanço, mas não deveria definir, né? É ruim a pessoa ter preconceito da gente, né? Com a gente que tem a deficiência. Tem alguns que jogam assim na nossa cara, você é feia, porque ficam
magoada. Cada um tem a sua dificuldade, até as pessoas ditas normais têm dificuldade em alguma coisa e não define elas. Por que as pessoas com deficiência têm que ser taxadas assim, né? A pessoa devia olhar uma pessoa com deficiência porque ela tem muito potencial, né? Elas fazem qualquer coisa, porque é uma pessoa assim que é muito inteligente. Às vezes as pessoas precisam de uma mão de obra ali, mas não quer dar oportunidade. E a oportunidade, se a pessoa precisa mesmo e ele quer, ele vai mostrar para a pessoa que ele é capaz de lavar aquela vasilha, ele é capaz de cuidar daquela casa. Eu não preciso mostrar para a sociedade o que eu sou capaz de fazer. Eu tenho que acreditar em mim primeiro, para depois a sociedade acreditar em mim. Quando você tem a oportunidade de estar, você mostra as suas habilidades, você mostra a sua capacidade, você mostra as suas potencialidades que vão muito mais além do que as suas limitações. Tem 8 anos já que ela está no fórum. 8 anos que ela foi incluída, né? Ela se sentiu uma menina valorizada, abraçada. Ela cresceu muito no desenvolvimento de falar, não é mais tão tímida. Ela conversa com as pessoas sem medo. Ela se sentiu assim, cheguei, não sou diferente, estou aqui. Quando você tem oportunidade, igual lá na tem a inclusão que proporciona eu fazer minha faculdade, conseguir, sabe? Esse apoio que dá, essa adaptação é muito essencial na nossa formação, que através dessa acessibilidade a gente consegue desenvolver e realmente adaptar. A oportunidade de aprender, de ter mais conhecimento, ser levado ao mercado de trabalho, de sonhar, oportunidade de sonhar, oportunidade de tentar mudar e de crescer e de lutar por isso, é transformador. Nós merecemos respeito, Quando se é dada oportunidade, a própria autoestima da pessoa, ela muda, né? É uma chave que muda. Enquanto se não dá voz e oportunidade, ela não tem chance de mostrar até onde ela é capaz. Não é dado o direito para ela quando não é dada a oportunidade. A inclusão não é um favor, é um direito. A pessoa com deficiência tem um direito, também tem voz, igual todo mundo lá. Tem que chegar, se impor seus direitos lá, não, eu vou atrás de. Para elas serem ouvidas, respeitadas, nós precisamos nos colocar no lugar delas. Será que eu queria que me tratassem assim? Triste, né, quando a pessoa não escuta a gente. E eu pelejo para conversar com as pessoas. E tem pessoa que assim tem pessoa que é ignorante para conversar com a gente. Tem outros que já conversam assim normal. Me sinto bem dentro da sociedade, mas não foi fácil para mim conseguir. Algumas pessoas ainda tentam me esbarrar. Minha mãe sempre fala: você não humilha ninguém para ninguém te humilhar. Se as pessoas virem te humilhar, você não abaixa a cabeça, defende o que você acredita e respeita sempre ela para ela não te humilhar. E se ela te humilhar, você põe um basta. Quando as pessoas não me ouvem, eu me sinto excluída. Isso é muito triste. As pessoas com deficiência precisam ser ouvidas e respeitadas. Escutar alguém que se sentir respeitado, para mim já assim, é uma felicidade enorme. Da pessoa com deficiência, ela traz mais humanidade, ela traz mais igualdade. Então não define. Eu vejo uma garra, eu vejo um esforço da pessoa com deficiência que retira todas as barreiras
que a impede de estar onde elas deveriam estar. A gente não pode esconder que nós temos ainda muitos preconceitos. Você tem que ter coragem de dar seus medos e tentar sim, nunca desistir. Para a minha palavra, desistir não existe. Eu tento batalhar pelos meus sonhos. É preciso falar, é preciso ser ouvido, é preciso reivindicar por esses direitos. E hoje nós temos movimentos como a PAI. A PAI está ali também para te ouvir e para te representar. A PAI seria respeito. Para mim, a PAI é mais que isso, é amor. Aqui é pão, aqui todo mundo é legal, todo mundo que gosta de mim, eu gosto também deles também. A escola, a PAI foi minha vida. Aqui na PAI ele é amado, ele é respeitado e ele é cuidado, acima de tudo. A PAI é como se fosse uma família que acolhe, apoia e te dá total suporte. Assim, é um lugar de boa convivência, de estar aqui participando das atividades. Tudo que ele sabe até hoje, a gente deve graças à PAI, né? Foi muito bom. A PAI para mim é um reino encantado, porque felicidade, carinho, é que nem aquela música de Daniel, meu reino encantado. Ali acontece o amor da família, o respeito. Quero, antes de passar a palavra ao amigo, senador do DF, Isalci Lucas, dizer que nós temos uma representação do Programa de Educação para o Trabalho e do Programa Bem Viver, a PAI-DF. Eu vou citar os nomes, só levante a mão para que a TV Senado possa apontar para vocês também. Maria Luz, a pedagoga, lá atrás, muito bem. Pedro Cardoso, educador social. Os alunos Matheus Valeriano, ótimo. Estela Lineker, maravilhoso. Pedro Henrique Macedo, isso aí, Pedro. Wesley Nunes, muito bom. Natasha Palhamo, está aí, Natasha. Cleiton de Souza, muito bem. Cleiton. Marcos Roberto, aí. Marcos. Maria Cristina, Eva Vilma, ótimo. Felipe Campos, excelente. Bernard Granato, Bernard, está aí, Bernard, isso aí, Bernard. E Sabrina Nascimento, muito bom, Sabrina. Muito bem. Então eu passo a palavra ao senador Isalci Lucas. Boa tarde. Muito fraco. Boa tarde. Muito bem. Primeiro eu quero cumprimentar aqui meu amigo e para nós uma referência aqui no Congresso Nacional quando se trata de pessoas com deficiência. Uma coisa que eu mais aprendi aqui, senador Arnes, e foi exatamente com as pessoas com deficiência, que foi nada de nós sem nós, né? Isso ajudou muito. Eu ainda era deputado quando a gente definia isso, né? E aqui a gente luta todos os dias para que aconteça isso, porque muita gente decide as coisas sem conhecer, né? Ou conhecer muito pouco a realidade. Na política hoje é muito difícil você encontrar pessoas que se colocam no lugar do outro. Porque se cada um, né, se posicionasse dessa forma, seria diferente, né, com certeza. Então eu quero aqui cumprimentar a Isabela, essa menina linda, maravilhosa, alegre, hein? Com um crachá maravilhoso, hein? Isabela Carolina, que é a nosso Luciano também, esse jovem animado também, feliz, né? Eles são muito alegres, né? Realmente a gente tem eles têm um carinho muito especial por todos nós também.
A Maria do Perpétuo Socorro, né, que é a mãe também do Gabriel. O Cláudio Luiz, pai da aluna Laura Pádua, do Programa de Educação e Aprendizagem de Longa Vida. Cumprimentar também de uma forma especial a Erenice Natália, que é a vice-presidente da APAI aqui do Distrito Federal. Também o Edilson, que já é um lutador de anos e anos, que sempre acompanhou realmente as causas das pessoas com deficiência. Ele é advogado e também pai. A Esther, também, que é professora e presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Instituições que a gente precisa sempre, né, citar, elogiar, apoiar, porque ai desse país se não fosse as organizações sociais, se não fosse o terceiro setor, se não fosse, nesse caso específico, as APAIs, as Pestalozzi, o CEAL, várias instituições que realmente ajudam muito. E quero cumprimentar de uma forma muito especial os professores. Eu que visito sempre nessas escolas, aqui nós temos 14 escolas, né, Arnes? Vossa Excelência esteve comigo lá no Guará, conhecendo a escola do Guará. Como esses professores têm um carinho especial pelo que fazem, né? A gente fica admirado realmente a dedicação de cada um deles. E a gente, na medida do possível, a gente vai tentar ajudar. Evidente que o ideal é que tivesse mesmo políticas públicas de Estado e que essas políticas fossem voltadas para as pessoas, para o cidadão. E esse cidadão, né, eu estou tentando, Ades, fazer uma mudança nesse conceito de gestão tradicional, que a gente sabe que nunca deu certo, porque há anos e anos que a gente vem fazendo a mesma coisa e os resultados são sempre os mesmos, né? Mas o governo existe para cuidar das pessoas. E essas pessoas, esse cidadão, ele começa no pré-natal. Então você tem que ter uma política pública pré-natal, para você já garantir, né, que todas as mulheres grávidas tenham realmente a sua alimentação, que tenham um acompanhamento médico, que possa fazer todos os exames, o exame do pezinho, não é? Que já deveria acontecer em todo o país, para você já realmente fazer com que as crianças, né, possam nascer com mais saudáveis. Depois você tem a primeira infância, né, que tem que ter um tratamento diferenciado, né, onde tem o desenvolvimento da coordenação motora, né, o desenvolvimento cognitivo, alfabetização. Isso é fundamental. Depois vem a adolescência, que é uma fase diferente, né? Todo mundo aqui já passou por ela, e a gente tem que ter uma atenção, uma política pública para o adolescente. Depois vem o jovem, a juventude, depois tem o adulto e depois tem o idoso. E cada cidadão desse tem que ter um tratamento diferenciado, porque cada um é uma pessoa, cada um tem as características diferenciadas, que tem que ter oportunidade. Hoje nós estamos ajudando num projeto já há uns 3 ou 4 anos lá, Olga. Agora tem mudança de faixa agora, viu? Nós temos mudança de faixa agora na APAI, mas está na Pestalozzi também, que é o curso de judô. E eles estão fazendo mudança de faixa agora. Mas fizemos vários projetos do Instituto Federal, rompendo barreiras, pessoas tetraplégicas assim, mas que têm um potencial violento, fazendo inclusive universidades. Quantos alunos estão se formando nas universidades? Porque todos têm realmente, né, competência, têm condições de cada um com as suas características, né? Então, eu fiz questão, hoje eu digo atendimento, 500 pessoas me esperando, mas não podia deixar de vir aqui primeiro para parabenizá-lo. Vossa Excelência realmente tem feito a diferença nessa casa em favor das pessoas com deficiência. Então, quero parabenizá-lo, agradecer e também parabenizar cada um de vocês, né, que fazem realmente essa diferença para o nosso país, tá bom? Um beijo do coração de todos. Agradeço ao senador Isalci Lucas, só dizendo que todos nós juntos fazemos a diferença, não é verdade? Todos juntos. Mas o Isalci é ótimo. Passa em seguida a palavra a senhora Erenice, né? Natália Soares de Carvalho, que é vice-presidente. Não quero ocupar a tribuna aqui, talvez seja melhor. A senhora Erenice, vice-presidente da Associação de Pais e Amigos, a PAIDF, e conselheira também do Conselho de Educação do Distrito Federal. Com a palavra, então,
professora Erenice, né? Também dizer com muita honra, né? Boa tarde a todos. Um forte abraço ao senador Flávio Arnes, uma pessoa com quem eu convivo há muitos anos, desde a juventude, né, voltado para as questões de deficiência. Nós temos aí umas décadas importantes de vidas nesse sentido. Queria parabenizá-lo pelo evento, criar esse espaço nessa casa para tratarmos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Vou falar muito rápido, muito brevemente, acerca de uma matéria que eu li no Correio Brasiliense, de um senador dessa casa, que é o senador Cristóvão Buarque, que eu pude conhecer na Universidade de Brasília estudando, e que é um professor extraordinário. Essa matéria do professor Cristóvão me ajudou a pensar, orientou meu pensamento em algumas coisas, e eu queria muito compartilhar com vocês. Ele criou uma expressão que ele chamou de tapete linguístico. Foi de uma matéria do Correio Brasiliense do dia 6 agora de outubro, como é de agosto, 6 de agosto. E o que ele queria dizer com esse termo? Eu li a matéria porque o termo me chamou muita atenção, porque nós usamos muito uma expressão que é colocar debaixo do tapete, quando nós queremos ocultar, né, situações, iniciativas, projetos e várias contribuições que nós possamos dar na sociedade. E então, o que ele queria dizer com isso? Ele dizia que nós encontramos palavras e expressões, muitas vezes para simplificar ou para dourar a situação, né? Escondendo aspectos complexos que estão ali implicados, como, por exemplo, o politicamente correto. E aí ele dá vários exemplos do politicamente correto como expressões que ocultam demandas importantes, aspectos significativos que precisariam ser ressaltados e que se tornam ocultos para a sociedade, e aí deixa de haver uma série de consequências positivas, políticas, inclusive, que possam garantir direitos. Então, me veio à mente duas expressões que eu queria compartilhar com vocês aqui, que me pareceu que tinha a ver com esse tapete linguístico. Uma delas é a expressão inclusão escolar. E a outra é uma expressão oposta, que seria a segregação escolar. A primeira, inclusão escolar, que é muito celebrada, mas que oculta coisas muito importantes. Primeiro, a necessidade de compreensão desse conceito e ampliação desse conceito no Brasil. Porque na política brasileira, a inclusão escolar é um aluno está matriculado numa escola comum, numa classe comum. E que isso é alguma coisa extraordinariamente boa, e que deve ser buscada a todo custo, porque beneficia a todos os estudantes. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, eu trouxe esse aspecto mais para que a gente saia daqui pensando um pouco sobre isso e com um pensamento mais organizado, com a contribuição do professor Cristóvão, que eu admiro muito e gosto de ler muitas matérias dele. E a outra expressão que é tomada até como pejorativa, que é a expressão segregação escolar. E o tanto que ela oculta, e o tanto que ela contribui para desqualificar, né, determinadas iniciativas e realidades que nós vivemos no país. As escolas especializadas, por exemplo, as instituições especializadas, por exemplo, que, por fazerem um trabalho voltado para um público específico e se dedicar exclusivamente a esse público, é tida como assim, prejudicial para as pessoas, né? E, a propósito disso, as escolas especializadas são assim, tratadas de uma maneira desvalorizada, desqualificada, até como se fossem prejudiciais, quando, na realidade, nós ouvimos dos pais aqui, nós ouvimos de professores, nós ouvimos de técnicos, né, o tanto que ela é importante e necessária para um público específico e também contemplado neste evento, que são os estudantes com deficiência intelectual e múltipla, dentre os quais eu destacaria também os estudantes autistas com deficiência intelectual,
de quem eu fui professora durante muito tempo na Sociedade Pestalozzi de Brasília. Eu hoje perguntava por um deles, que foi meu aluno na minha juventude, corri muito atrás dele na Avenida das Nações. Ele corria sempre para o lado do Palácio da Alvorada e eu atrás. E nós éramos socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Eles pegavam uma patrulhinha e nos alcançavam num determinado momento, eu morta de cansada, apesar dos 23 anos de idade, era nova na época, mas o meu aluno era mais resistente do que eu e sem a ajuda do Corpo de Bombeiro eu ficava desesperada, né? Então, é só que nós pensemos um pouco nessas siglas. Educação inclusiva, então, ótimo. Ou segregação como uma coisa ruim, porque é um apelido, não é, inadequado que se dá para trabalhos dignos, necessários e que precisam ser pensados numa outra dimensão, né, e numa outra valorização. Muito obrigada. Agradecemos a professora Erenice, é uma grande liderança nessa área, e sempre lembrando que os dois fazem parte de um sistema inclusivo, para não deixar ninguém de fora. Todo mundo tem que ter educação, escolaridade, né? Muito bem, passo em seguida a palavra ao senhor Eduardo Vieira Mesquita, remotamente. Ele é coordenador da Frente de Trabalho da Educação Especial do Comitê de Educação Básica, do FONSED, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, e procurador jurídico da Federação Nacional das APAES Goiás e da APAE Goiás, e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho de Educação Estadual de Goiás. A Erenice também é de Conselho Estadual e o professor Eduardo também representando o FONSED. Olá, pessoal. Eduardo Vieira. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo parte dessa sessão pública do Senado Federal, um momento muito importante em que se comemora a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemoração esta prevista em lei federal. Cumprimento os presentes na pessoa do nosso senador Flávio Arnes e aproveito o ensejo para fazer minha audiodescrição. Eu sou de estatura alta, tenho cabelos pretos, alguns já grisalhos, uso barba, tenho a pele morena, uso uma camisa azul e estou com um paletó cinza. Bem, participar dessa sessão é, de fato, algo muito relevante, principalmente no atual momento em que estamos vivenciando várias questões sociais no campo do direito, enfim, acontecendo em relação ao trabalho das instituições especializadas no nosso país. Devo aqui parabenizar o senador Flávio Arnes por essa iniciativa, que de fato vem trazer mais conscientização, vem favorecer, né, a compreensão da comunidade em geral, da sociedade em geral em relação aos direitos das pessoas com deficiência, conhecendo melhor a realidade deste segmento da nossa sociedade. E dizendo de algumas questões que estão acontecendo, e cito aqui a ADI 7796, atualmente em curso no Supremo Tribunal Federal, e que questiona duas leis do Estado do Paraná, que em verdade questiona-se a existência das escolas especializadas, de todo o trabalho que a Rede APAE Brasil vem fazendo no nosso país há mais de 70 anos. Hoje nós temos a legislação que ampara, pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, a própria Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, resoluções do nosso Conselho Nacional de Educação, que amparam e informam um sistema educacional inclusivo. E sistema é mais amplo do que a mera escola, né, que trabalha com a inclusão. Que, na verdade, hoje, pela legislação, todas, né, precisam ser inclusivas. Nós, do Movimento Apaiano, defendemos intransigentemente a inclusão escolar e acreditamos na construção de um sistema educacional inclusivo. Inclusive, no Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, FONSED, nós estamos coordenando a frente de trabalho da educação especial e temos visto o cenário, né, em todo o país de como tem se estruturado as normativas nos estados em relação à educação especial e também, né, temos debatido serviços educacionais existentes nos estados e quais têm sido as maiores demandas. Diante dessa realidade constatada, não temos dúvida em afirmar
que a ADI 7796, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, em trâmite, é um equívoco imenso, né, em relação às possibilidades de construção desse sistema educacional inclusivo. Nós precisamos de vários serviços educacionais para atender o público, né, da educação especial. Poderíamos citar também no campo da saúde, os CERS, que são os centros, né, especializados de reabilitação. Hoje, grande parte, né, estão nas APAES do Brasil, na política da assistência também, quase mais de 70%, né, dos centros-dias, os serviços da assistência para pessoas com deficiência também estão nas APAES, demonstrando a pujança do movimento apaiano, que reúne mais de 2.260 APAES no país e que contribui, né, para que essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência seja cada vez mais forte e que cada vez mais leve conhecimentos e instruções para a nossa sociedade. É o momento, né, de dar voz às pessoas com deficiência, no lema que a própria Convenção nos traz, ou seja, nada sobre nós sem nós. E deixar aqui registrado, né, o nosso agradecimento, tanto aqui do Conselho Estadual de Educação de Goiás, que fazemos parte na condição de conselheiro, como também do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, o FONSED, pela oportunidade de fala e de congratulação nessa semana tão importante, né? Que essa semana possa reverberar nos meses que virão, enfim, trazendo mais efetividade aos direitos das pessoas com deficiência, gerando também mais conscientização para a nossa sociedade e, consequentemente, mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência na nossa sociedade. Muito obrigado. Agradecemos ao caro doutor Eduardo Vieira Mesquita pela participação. E em seguida passa a palavra ao senhor Edilson Barbosa, que é advogado, pai de 2 jovens autistas, diretor-presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, até com a fala, porque a gente diz, olha, as especificidades têm que ser atendidas em qualquer área de deficiência, para mostrar que isso também é uma realidade, como o doutor Edilson, que sempre participa dos eventos, aqui convidado pelo Senado, pode demonstrar claramente. Com a palavra, doutor Edilson. Olá a todos, olá a todas. Estou desse lado aqui do auditório, do plenário. Eu sou um homem pardo, estou de óculos, cabelo bem baixinho, ainda pretos. Estou com um terno azul, um símbolo aqui do autismo, que é um laço quebra-cabeça, e o símbolo da minha instituição que eu tanto gosto, OAB. Estou com a camisa azul claro e uma gravata azul escuro. Gostaria de agradecer o convite do senador Flávio Arns, essa pessoa que para nós é um símbolo da inclusão e um símbolo das pessoas que querem ter voz. Nós estamos aqui cumprindo uma lei aprovada nessa casa. É a Lei 13.585 de 2017, de autoria do tão representante, quando estava entre nós, o deputado Eduardo Barbosa, de Minas Gerais. E conforme o senador colocou, antes a gente discutia isso também, desde 1964. Chamávamos de Semana Nacional do Excepcional. Inclusive, aqui na cidade, tem uma entidade que cuida de pessoas excepcionais, que falavam, e hoje a gente chama pessoa com deficiência. Mas foi atualizado. Então, de hoje, 21 a 28, o Brasil inteiro deve discutir esse tema. Inclusive, hoje estivemos na TV Pai Eterno, de Trindade, falando sobre isso. Para vocês verem, rádios, escolas, as instituições discutindo essa questão da inclusão. Bem, se incluir a nossa voz, eu vou aqui falar em nome do autismo. Eu sou pai de 2 pessoas autistas, o Vinícius com 21, hoje estudante de Direito. Ele não quis que eu falasse, mas eu vou falar, né? Ele passou na OAB na primeira fase. A Ana Clara, de 17 anos, estudante de Psicologia, é um símbolo da inclusão. Quando a gente dá a chance, eles nos surpreendem. É como nós vimos ali, o filme, o vídeo da APAE, de pessoas que têm as suas dificuldades, mas quando as pessoas acreditam,
a inclusão existe. E a gente tem lá na nossa casa. Mas ninguém sabe quanto caminhei para chegar até aqui. Nós estamos, senador, com 4 ideias do que as pessoas estão sofrendo nesse país, no autismo. Nós sabemos que o autista tem aí 3 níveis de suporte. Então, autista nível 1 de suporte, autista nível 2 de suporte e autista nível 3 de suporte. O autista nível 1 de suporte está sofrendo no Brasil. E quando eu falei que vinha para cá, eles pediram para falar isso. Eles estão sendo anulados. Muitas decisões diz que o autista nível 1 não é PCD. E eu tenho 2 lá em casa. Só a gente sabe o que é ser autista nível 1 de suporte. E mais, o autista nível 1 de suporte tem uma deficiência oculta. Ninguém olha e vê que tem aquela deficiência, mas ela existe e precisa de ser respeitada. Até porque essa casa aprovou em 2012, eu estava aqui, eu trabalhava com o senador Cristóvão, 16 anos eu fiquei com ele, e a gente discutiu esse tema do autismo, para ser considerado pessoa com deficiência, e foi aprovado. Eu, como advogado, já ajuizei várias ações, e vários juízes e desembargadores falaram, quem elabora a lei é o parlamento, e não o médico perito. O médico perito de algumas instituições, em 15 minutos, desfaz o que o médico da área, psiquiatra ou neurologista, disse que aquela pessoa é autista. Então, nós temos pessoas adultas sofrendo, passaram no concurso, não estão sendo reconhecidos a sua condição de pessoa com deficiência e acabam os direitos indo embora, até a adaptação no local de trabalho. A segunda questão é sobre terapias e diagnóstico precoce. Essa casa, junto com a Câmara, somos bicamerais, aprovou a Lei 12.764/2012. Leiam essa lei, pessoal, 8 artigos apenas. Nós precisamos implementar, já temos leis demais. Mas Brasil afora, o MOAB, ele está nas 5 regiões do Brasil. A dificuldade é a mesma. E o MOAB foi convidado pelo Ministério dos Direitos Humanos e estivemos agora em Nova York, na ONU. Falo para vocês, é a mesma coisa também. O que eu tenho visto no Brasil, eu vi também as reclamações, as faltas de inclusão nos outros países. Nós até estamos com contato com alguns países para fazer debates bilaterais sobre essa questão. Então, é mundial. Então, os diagnósticos precoces não estão sendo colocados em práticas nesse país. As terapias também. E a maior dificuldade não é só no SUS, não. É nos planos de saúde também. Nós, junto com o Instituto Paz, ajuizamos uma ação contra um plano de saúde grande que tiraram todos os autistas numa canetada. E o juiz, e essa liminar está valendo, para todos voltem. Então, a dificuldade das terapias são no SUS e são também nos planos de saúde. Nós precisamos, e aí a nossa proposta, senador e o governo federal, nós precisamos de uma política federal para essa questão. Nós temos ido em alguns municípios e a dificuldade é muito grande. Alguns prefeitos até topam, mas é muito caro. Toda política pública precisa de dinheiro. Então, essa política pública para retirar pessoas do sofrimento, ela tem que ser federal, como é o SAMU, como são as UBSs. A gente precisa de incluir essas pessoas que estão sofrendo e quem mais sofre são as mães atípicas, que na maioria das nossas pesquisas, né, Fernando? A maioria são mães solos. O terceiro é sobre escola. Gente, uma vez eu estive nessa casa, no Senado, e falei uma frase e ela está rolando por aí. Autista e escola é uma combinação bombástica. Autista e médico são irmãos siameses. Para tudo que um autista precisa, e uma pessoa com deficiência, precisa de um carimbo de um médico. Então, muita gente não está tendo acesso aos seus direitos. Então, a gente precisa de discutir a inclusão. Só incluir, tem gente que acha que incluir a pessoa com deficiência e o autista é colocar na sala de aula, não negar a matrícula, mas não é. É o que ele vai fazer, o que ela vai fazer ali dentro. Não existe o autismo sem ter uma pessoa para o ajudar, pessoal. Nós precisamos de ter o professor de apoio ou o monitor, aqui no DF chama monitor,
em alguns estados, professores de apoio. E está sendo negado. E aí vocês veem aí essas matérias de pessoas não tendo a paciência devida, a qualificação, e acaba tendo essas imagens de agressões. E, por último, é a questão do Observatório do Autismo e PCD, senador Flávio, a gente até tinha conversado. Nós precisamos, essa casa precisa instalar essa comissão, esse observatório, para analisar e saber o motivo que as leis não estão sendo implementadas. Será que é falta de prisão do gestor que não cumpre lei? Ou é falta de uma multa? Porque pessoas sofrendo nós temos. Então, a gente sugere, senador, o Observatório do Autismo. E aí a pergunta, será que nada está acontecendo? Está. E eu quero encerrar mostrando para vocês 3 coisas que estão acontecendo e que é cumprindo lei. Que é isso aqui, olha. PRF Amiga dos Autistas. Aqui, a Polícia Rodoviária Federal, ela forma seus policiais para que, numa abordagem nas rodovias brasileiras, atenda de forma diferenciada quando tem um autista ou no volante ou na cadeirinha lá atrás com a sua mãe, porque a percepção e a reação daquela pessoa será diferente. E o segundo é isso aqui, olha. Essa casa aprovou o acordão de girassol. Quando alguém vê uma pessoa com isso no pescoço, já temos vários relatos das pessoas respeitando. Então, está dando certo. E aqui é o cordão do autismo. E, por último, são os centros de referência. Alguns municípios e estados estão, e vocês estão acompanhando aí, várias políticas públicas para esse setor. Então, tem coisa boa? Tem. Agora, a gente precisa melhorar muito. As pessoas precisam ter respeito. Eu até anotei aqui, para encerrar. Ouvir e respeitar. Nada sem nós, sem nós. Nada sobre nós, sem nós. Muito obrigado, senador. Agradecemos ao doutor Edilson, que é advogado, pai e presidente, diretor-presidente do MOAB. E agradecer novamente a presença do presidente de honra. Passo em seguida a palavra a Esther Alves Pacheco, que é professora e presidente da Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi. Que a gente sabe que há uma dificuldade também do transporte escolar da Isabela e do Luciano também, por causa do horário. Depois eu quero falar um pouquinho, contar da minha história. Boa tarde. Não sei se vocês... Eu quero iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher mediana, cabelos claros, usando óculos nas cores do movimento pestalozziano, preto, vermelho. Estou usando um conjunto na cor preta, uma camiseta alusiva aos 100 anos do movimento. E eu quero iniciar cumprimentando ao amigo e nobre senador Flávio Arnes, a quem, em seu nome, eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando, na mesa, assistindo, seja presencialmente ou seja virtualmente, em nome da família pestalozziana no Brasil, os nossos cumprimentos aí aos nossos autodefensores, que representam todos os autodefensores do movimento pestalozziano, do movimento apaiano, de todos os movimentos que têm autodefensoria, e que a gente vem cumprindo o objetivo da lei que instituiu aí a Semana Nacional, que é promover a causa. E nessa semana nós estamos aí com inúmeras organizações pelo país procurando fazer isso, promover a causa, conscientizar a sociedade sobre as necessidades e o potencial dessas pessoas. Para isso, a gente precisa ouvir o que as pessoas com deficiência precisam, o que elas querem,
os sonhos, né? Nós temos sonhos. Então, o exercício de colocar no lugar do outro faz toda a diferença, né? Porque as pessoas com deficiência têm sonhos, têm os seus projetos de vida, né? E no movimento pestalozziano, com a autodefensoria implantada em 2016, nós temos feito esse exercício anualmente, né? Através dos fóruns, de fazer essa escuta e colocar em prática o que eles apontam como necessidade, né? Sejam das mais diversas. Por exemplo, nessa tarde, a maioria dos autodefensores, né, e as associações pestalozzi estavam participando de uma conferência livre, né, discutindo, né, o movimento de autodefensoria e o controle social. Então, ocupar espaços, dar voz, mostrar os seus anseios, né, os seus direitos. Todas as pessoas têm direitos e as pessoas com deficiência estão entre elas. Então, a participação deles em todos os espaços, né, inclui o respeito, a escuta, a possibilidade, e isso o movimento pestalozziano tem feito. A Federação Nacional das Associações Pestalozzi completa, senador, no próximo dia 28, o dia que encerra a Semana Nacional, 55 anos de existência, né? E o nobre senador tem participado aí de boas décadas, acompanhando o trabalho da Federação Nacional. E em 2026, no ano que vem, nós estaremos aí completando 100 anos do primeiro movimento organizado no Brasil na área da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E a gente junta-se a todas as organizações aqui presentes e aquelas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, estando presentes em todas as regiões do nosso país, né, e possibilitando, em conjunto, o trabalho articulado para favorecer com que as pessoas com deficiência sejam respeitadas. Então, é importante que a família seja ouvida, que as próprias pessoas com deficiência, que atendimento que eu preciso no município A, no município B, né? Quais os apoios que nós precisamos? A gente tem que ter modelos, né, e que a família, a própria pessoa com deficiência, possa escolher aonde ela quer estar, né, em que espaço, em que serviço, quais os serviços que ela precisa. Então, o movimento pestalozziano agradece ao senador, a essa casa, pela oportunidade e sente-se cada dia em busca de lutar bravamente para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. Muito obrigada a todos. Obrigada, senador. Nós é que agradecemos a Esther Alves Pacheco, que é professora também, presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Como última fala, nós teremos a participação do senhor Jarbas Feldner de Barros, que é presidente da Federação Nacional das APAES. Peço à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo. Né? Olá pessoal, boa tarde. Sou o professor Jarbas, presidente da Federação Nacional das APAES. Estou aqui hoje para levar a todos vocês a mensagem do movimento apaiano referente neste momento especial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria muito de aproveitar o início da minha fala para me dirigir ao senador Flávio Armes
que é conhecedor da nossa causa, é membro da Federação Nacional das APAES, sendo seu presidente nacional, é pai de pessoa com deficiência e que tem sido um grande parceiro, que tem contribuído decisivamente na nossa caminhada ao longo dos anos. E agradeço também ao presidente Flávio dessa sessão por ter conseguido esse espaço. E eu lamento pessoalmente muito não poder estar presente, mas infelizmente outras situações que vieram além da minha vontade não me deram a oportunidade de estar participando com vocês. Mas por aqui estou levando o meu abraço, meu agradecimento ao senador Flávio Armas, a todos os senadores presentes e ao público que está assistindo e nos vendo pela TV, agradecendo por nos propiciar esse momento importante da caminhada paiana, numa semana muito importante para todos nós. Desde 1963, o movimento apaiano tem promovido anualmente, entre os dias 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Mas já em 2017, através da Lei 13.585, do então deputado Eduardo Barbosa, foi oficializado a Semana Nacional como parte do calendário nacional de eventos. Isso para nós tem uma importância muito grande, porque todos vocês conhecem o movimento apaiano, todos vocês sabem onde estamos e o que fazemos, mas talvez vocês não conheçam a nossa história na sua totalidade. Nós atendemos hoje em 26 estados do país. Nós atendemos diariamente 1.600.000 pessoas nas áreas da educação, da saúde e da assistência social. Cada pai deste país, na sua grande totalidade, tem dentro dessas áreas de atuação oferta de serviços que promovem a qualidade das pessoas com deficiência. Este ano, especialmente, está vivendo também 2 momentos muito importantes, porque normalmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela vem com um slogan, um tema para chamar a atenção da sociedade brasileira a respeito dos nossos direitos, através do direito dos nossos filhos e de suas famílias de poderem ter suas vontades respeitadas pelo poder público e reconhecidas pela sociedade. E este ano, especialmente, o tema ele é muito forte. A deficiência não define. A oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Ele é forte porque ele foi criado pelas próprias pessoas com deficiência, através dos autodefensores nacionais. Ele é forte porque ele pede à sociedade brasileira que nós mudemos o nosso olhar, o nosso enfoque. Ao olhar para a pessoa com deficiência, não defini-lo pela deficiência, mas olhá-lo como cidadão de direitos, de habilidades, de competências, de pessoas que têm direitos a serem conquistados, têm direito ao trabalho, têm direito ao namoro, têm direito à escola, têm direito ao casamento, têm direito de levar sua vida dentro da sociedade, desde que sejam respeitadas e criadas oportunidades. Então, não olhar a deficiência pela deficiência, não rotular a pessoa pela sua deficiência como incapaz, como incompetente. A deficiência intelectual, que é o nosso público principal, juntamente com o autismo, não é doença, é uma condição que eles vivem. E é muito importante, então, que ao olhar, veja além da deficiência, o cidadão, a pessoa com seus valores, né, com suas eficiências que ali estão contidas. Então, este ano é um ano muito importante, porque nós estamos chamando a atenção da sociedade brasileira para problemas que ainda, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós somos conhecidos, mas ainda nós enfrentamos dificuldades, barreiras culturais, barreiras atitudinais, que têm também, de certa maneira, apesar dos avanços, criado problema para todos nós. E eu gostaria muito, senadores aqui presentes e público presente, de lembrá-los que essa semana, e este ano especialmente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil com a questão de uma solicitação de inconstitucionalidade levada ao Supremo Tribunal Federal no estado do Paraná, contra as APAES do Paraná, querendo inviabilizar o trabalho da Escola Especializada das APAES. Em momento algum, o movimento apaiano foi contra a inclusão. Muito pelo contrário, nós somos totalmente favoráveis à inclusão. Nós somos aquelas pessoas, aquele movimento que teve a iniciativa de dar à pessoa com deficiência o direito de ir para a escola comum, também respeitando a família como podendo escolher aquilo que ele quer para os seus filhos. Então a inclusão para nós nunca foi problema. A inclusão, muito para nós, ao contrário, é um avanço. Para nós é importante, é uma forma também de incluir ainda mais a pessoa com deficiência dentro do sistema educacional e com isso também
para a própria sociedade. Porém, meus amigos, todos vocês sabem, nós sabemos, eu sou pai de uma pessoa com deficiência e eu sei das limitações da minha filha. Por mais que ela tenha o direito, ela não está pronta, ela não está preparada, ela não tem condição de ir para a rede regular. A educação que ela precisa receber, que ela tem necessidade de receber, não é a mesma educação que é ofertada dentro da sala de aula. É preciso que ela tenha programas especiais, que ela tenha uma metodologia própria para que a educação possa ser apresentada a ela através de condições e de capacitações que possam permitir com que elas possam desenvolver o seu conteúdo educacional. Então, nós estamos agora enfrentando essa ADIM proposto contra o movimento Apaiano do Paraná e que, se uma vez for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, poderá trazer transtorno para todas as escolas do país. Então, eu gostaria muito de pedir o apoio do Senado para que, quando chegar a votação dessa PEC 52, que apoiem o texto que nós construímos e que nós estamos defendendo, junto com outras instituições, para que as escolas especializadas das APAES, das Pestalozzi, dos cegos e dos surdos e tantas outras, possam ser respeitadas e ter o direito de existirem também ao lado também da escola comum. É um direito das pessoas com deficiência, é um direito da família poder escolher a escola para os seus filhos. Então, dentro desse ano, além das comemorações normais, que nós vamos viver esses dias todos, durante a semana de 21 a 28 de agosto, nós estamos pedindo e fazendo uma convocação a todo o país, porque no dia 21 de manhã, todas as APAES do país estão nas ruas, nas câmaras municipais, onde tem câmaras estaduais, a Câmara Federal, nas rádios, na TV, fazendo essa convocação para que apoiem a escola especializada da APAE, porque é um direito da pessoa com deficiência e da família escolher a escola que ele quer frequentar. A todos vocês, muito obrigado. A nossa participação dentro dessa sessão solene convocada pelo senador Flávio Armas é muito importante para que nós possamos levar também esse grito, né? Estamos aqui. O movimento APAENO está aqui, a pessoa com deficiência está aqui, a família está aqui e a sociedade brasileira possa nos acolher, nos olhando com os direitos e respeitando por aquilo que somos, por aquilo que temos e por aquilo que fazemos. Um abraço a todos vocês, sucesso e vamos continuar a nossa jornada. Agradecemos novamente a participação do presidente da Federação Nacional das APAES, que abordou de uma maneira tão clara, tão consistente também a abrangência, né, da Semana Nacional. Agradecemos o professor Jarbas também é professor, né? Quero também agradecer a presença da senhora Lidier Rodrigues Sanches, assessora de imprensa na Secretaria de Representação do Tocantins em Brasília, o senhor Jorge Gomes, assessor parlamentar representando o deputado distrital Jorge Viana, o senhor Gabriel Couto, representante da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, inclusive lembrando, né, que a FENEIS teve recentemente aprovada no Congresso Nacional uma legislação que cria, né, não uma modalidade, não cria uma parte da educação, mas cria a possibilidade de se ter educação bilíngue de surdos, né, também como um direito, né, requisitado pela área, né, nada sobre nós sem nós. Antes de nós encerrarmos, há uma contribuição das APAES do Paraná sobre um hino que habitualmente orienta os trabalhos no sentido de trazer esperança, coragem, alegria na caminhada das famílias, das pessoas, dos profissionais e todos que militam na área e que pode ser estendido esse hino para o Brasil todo. Então, podemos ficar sentados mesmo para escutarmos bem, acompanhando esse hino, né, de esperança voltado para a pessoa com deficiência e suas famílias. Peço à Secretaria-Geral que possa exibir o hino.
será bem maior. Essas pessoas merecem um mundo melhor. Se um dia olhar em seus olhos, irão perceber o que querem dizer. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Se um dia você por acaso perder a esperança, pode buscá-la nos olhos de uma criança que faz um sorriso brotar. Não vai encontrar mais razão pra chorar. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muitas não sabem falar, outras não podem correr, mas se você der amor, elas irão compreender. Todos na mesma oração, queremos você em nossa canção. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Vocês. Muito bem. Então, agradecemos também novamente o apoio todo da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, também a participação dos meios de comunicação do Senado, que transmitiram este momento para todo o Brasil, para poder haver também uma reflexão, uma discussão posteriormente, desdobramentos do que foi dito no nosso cotidiano, para que cidadania aconteça, direitos humanos aconteçam, a família seja valorizada, as pessoas com deficiência sejam escutadas, assim como as famílias, os profissionais da área recebam toda a atenção que merecem. Queremos agradecer toda a participação das pessoas aqui no plenário. Algumas já tiveram que se retirar também em função dos compromissos. E dizer que de 21 a 28 de agosto, de fato, são milhares de iniciativas, né, voltadas para as pessoas com deficiência de uma maneira geral, mas com foco específico nessa semana para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Pois eu diria assim que é o que a pessoa dentro do espectro autista necessita, ou da paralisia cerebral, ou da área auditiva, ou da área visual, nas suas especificidades, mas essencialmente é a mesma coisa, né? A mesma caminhada pela vida. Todos são seres humanos, precisam, né, de prevenção de deficiências, identificação precoce, atendimento adequado, né, terapias quando for o caso, medicação, uma educação de qualidade voltada para suas necessidades e especificidades, né, a decisão da família como a pessoa mais importante e da própria pessoa com deficiência na escolha da alternativa que mais possa se adequar ao quadro. E não somos nós que dizemos isso, é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é clara ao dizer que a família tem a decisão prioritária sobre o gênero de deficiência que deseja ofertar para o seu filho ou filha. Né? Isso é a declaração, né? E a própria convenção, tudo aquilo que está sendo arguído, inclusive em termos de inconstitucionalidade, né? Todos nós procuramos demonstrar, junto ao próprio STF, a constitucionalidade, de acordo com a Constituição, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Declaração de Salamanca, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, é um debate que acontece, mas também muitas vezes o debate faz com que novas perspectivas possam ser encontradas, né? Também, né? Aqui a Erenice, que teve a exposição, é membro do Conselho
de Educação aqui do Distrito Federal, o professor Mesquita, do FONSED, Fórum Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e isso vai possibilitar, acredito, inclusive uma regulamentação bastante adequada dessa área, como também já acontece no Paraná, onde as escolas são de educação básica na modalidade de educação especial. Na área da surdez, há todo atendimento também dentro das classes comuns, mas também existe algo específico que é a educação bilíngue de surdos, como já foi falado. Então, novamente agradeço, tendo cumprido, penso, os objetivos, que o objetivo é refletir, discutir, pensarmos para o futuro, com coragem, com esperança, Maria do Perpétuo Socorro também, como mães, como pais, me incluo como pai também, sem dúvida alguma, mas como pessoas com deficiência, e a comunidade, escutar, discutir, levar em conta com as pessoas. Muito obrigado a todos e que nos honraram com a participação, com a presença, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.